Mas antes eu vou pedir para o Caio Junqueira, que chegou mais cedo, antecipou tudo, estava com o material trabalhando desde amanhã para poder entregar para vocês. Caio, na prática, o que significa esse pacotaço de medidas que o Lula está trazendo hoje? É a ofensiva mais marcante do governo contra o desmatamento? Exatamente, Daniela. Bom, primeiro prazer estar aqui contigo. Prazer Obrigado, te acionei 11 horas, meio-dia, né? Prazer é todo nosso. Bom, por que isso é importante, né, Daniela? Foi uma campanha no passado, a gente acompanhou bastante, que essa área ambiental, essa questão ambiental veio muito forte na campanha eleitoral. Passaram-se aí 4, 5 meses de governo e aguardava-se ali um documento, né? Que é mais que uma carta de intenções, né? Esse documento é muito importante. Ele tem um palavrão, PPCDAN, que significa, vou pegar minha cola, Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Ele existe desde 2004. Essa versão que está sendo lançada hoje é a 5ª versão. Então, em 2004, quando o governo Lula I, a Marina Silva era ministra, ela lançou o primeiro PPCDAN e foi muito bem sucedido, porque as taxas de redução de desmatamento na Amazônia foram em queda e teve o menor ano, salvo engano, em 2012. Veio o governo Bolsonaro, esse plano foi suspenso, né? Ele praticamente foi extinto e quem passou a cuidar da Amazônia foi o então vice-presidente no Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão. As taxas de desmatamento voltaram a aumentar, infelizmente, no governo Bolsonaro e agora lança a quinta versão do PPCDAN. O que tem nisso? Tem mais ou menos 50 páginas, um plano de ação elaborado por 15 ministérios, ou seja, não é só da Marina, não é só o Ministério do Meio Ambiente, tem praticamente os principais ministérios, desde Ciência e Tecnologia, Ministério da Fazenda, tanto que o ministro Fernando Haddad está ali, e ele prevê uma série de ações. Já está, inclusive, no nosso site ali a íntegra do documento, mas são várias ações. Basicamente, comando e controle, por exemplo, contratação de analistas ambientais, por exemplo, embargar áreas com desmatamento ilegal, por exemplo... embargar a produção que tenha sido feita onde houve desmatamento ilegal. Isso. Tinha mais cedo, antes da gente falar, eu tinha perguntado para uma fonte qual era desse evento, porque eu não tinha a dimensão do que seria, depois eu entendi. E ele me disse, olha, tem uma discussão aí de bancos públicos pararem de financiar quem desmata, quem é pego desmatando. Gigantes do setor privado fizeram isso está no plano, Caio? Isso está, Dani. Sabe o que é bem legal? Que ele dialoga muito com o Ministério da Agricultura e tem uma prevenção ali do Plano Safra, que está para ser lançado, que é o grande plano do Ministério da Agricultura. Por um lado, restringir crédito para quem desmata ilegalmente e, por outro lado, estimular com taxas de juros menores quem tem uma agricultura e desenvolve uma agricultura sustentável. Por isso que o ministro Carlos Fávaro também participou da elaboração desse programa. Daí tem criação de unidades de conservação, tem várias medidas integradas. Agora eu esqueci de falar uma coisa que é o principal. Tudo isso, todo esse plano, por quê? Para atingir o objetivo de desmatamento ilegal zero em 2030. Então, essas ações vão sendo implementadas entre 2023 e 2027. Cria-se ali um núcleo interministerial e com estados e municípios para ir vendo os resultados, né? Então não é, estamos lançando e acabou. Então vai tendo um monitoramento com metas e números, isso, exatamente. Caio, vamos aproveitar você ao máximo aqui, então, porque assim, muito foi cobrado o governo. Olha, o governo não está lutando para manter ali as atribuições do Ministério do Meio Ambiente, o Raoni não pode ser só para subir a rampa e tal. Para o Lula, que viu esse vendaval e no final ficou meio claro que ou era aquilo ou era nada, né? Qual é o peso de termos essa imagem aqui hoje? Cacique Raoni lá de novo, entregando o presente a Lula, ele e a Marina com esse abraço, porque também muita gente chegou a falar, será que a Marina vai sair de novo? Ela veio aqui dizer que não. Explica pra gente qual é o simbolismo disso como um todo, claro, para além das medidas. Um pouco antes, você até já antecipou um pouco isso, essa questão da reabilitação, né? Tudo que aconteceu na semana passada nessa agenda ambiental no Congresso Nacional abalou e colocou sob suspeição os reais interesses e mais do que isso, né? A força política do governo Lula III para conseguir levar adiante uma agenda modernizante, ambiental, sustentável, né? Ia conseguir ou não? Porque não se governa sozinho, ainda mais no Brasil de hoje, precisa praticamente um governo compartilhado, principalmente com o Congresso Nacional, que tem uma outra visão de meio ambiente de fato. Simbolismo disso, bom, para além dessa imagem até, de tentar
reafirmar os compromissos da campanha eleitoral de que a agenda ambiental e a agenda sustentável não foi colocada de lado. É real e é séria. Exato, né? A despeito do Congresso Nacional majoritariamente pensar diferente. Agora, grande parte dessas ações são ações de poder executivo, que demandam uma interlocução com o setor privado, inclusive, também. Então, são ações do Poder Executivo reafirmando esse compromisso político feito na campanha. Caio, o que mais pode pegar aí para o agro, né? Porque a fonte me pareceu muito preocupada pela manhã em dizer, olha, mas isso aí, em última instância, é para preservar o bom agro. É para que eles tenham, né, que eles tenham as condições de conseguir fazer os negócios da melhor maneira possível. Quando a gente chegou, a gente se assustou com o clima em especial na Europa, que já era de botar freio e embargar produto do Brasil. É contra isso, em última instância, que a gente está indo. Você vê alguma ponta solta aí? Bom, de certa maneira, primeiro generalizando, né, como se fosse todo o agro contrário, vamos considerar por aí. Tudo que envolve aumento de controle e comando deve gerar desgaste político. Por exemplo, uma das ações aqui eu resgatei é aumentar 10% o número de autos de infração ambiental julgados em primeira instância, porque tem uma avaliação que está no plano que não se julga. Eles vão recorrendo e nunca paga. Por exemplo, instaurar 3.500 processos administrativos por ano para apuração de infrações administrativas contra a flora na Amazônia. Então, tudo que envolve comando e controle, processo administrativo, multa, pode dar problema. Além, claro, e eu achei bem interessante quando a gente lê o documento, Dani, tem muita interface com a questão indígena, muita interface com demarcação de terra indígena, fiscalização de terra indígena. Eles constataram que tem muito uma sobreposição, né? Áreas, propriedades rurais ilegais dentro de áreas indígenas. Então, você precisa, de alguma maneira, tirar esse pessoal de lá. Isso gera problema e gera questionamento político também.